Ô Sérgio, se o Lucas Lima fosse teu jogador, o que você falaria para ele hoje? O Lucas Lima foi meu jogador. Uhum. Sport Recife. E foi meu jogador no processo de construção de carreira. Uhum. Putz, eu achei que vocês fossem fazer essa pergunta para mim, por alguma razão. Eu dirigi ele no esporte, começando, vindo da... Ele foi do Internacional, emprestado do Internacional para o Sport Recife, mas ele já vinha jogar na Inter de Limeira, que foi onde ele começou, como eu disse a vocês, que a gente acompanha um pouco de tudo. Uhum. Eu já o via jogando lá na divisão de base da Inter de Limeira, em Taça São Paulo, Copa Paulista. E quando eu cheguei no esporte, o esporte queria contratar um jogador para jogar nessa função. E quando eu vi que ele estava no elenco, porque ele não estava sendo usado, eu passei a usá-lo. E ele virou titular comigo no esporte. E eu cheguei a tirar ele algumas vezes, por uma razão bem única, bem específica, e vocês vão estar acompanhando, vocês viram a carreira dele e vão fazer essa analogia. Ele entra e sai do jogo muito facilmente. Quando o jogo não está perto dele... É disperso, né, Sérgio? Exatamente. Isso ele carrega desde lá de trás, tá? E quando ele foi mais ativo, quando ele participou mais, foi o momento na carreira dele que ele se desenvolveu, né? O Santos, especificamente, foi um lugar... Ele teve bem no esporte. O que eu posso dizer em relação ao Lucas Lima hoje é que ele acha que ele é mais jogador do que ele é. E o que está do lado dele diz que ele é muito mais jogador do que ele pensa. Então, cria dificultador. Eu acho que as amizades, a maneira pela qual ele construiu a carreira dele, e eu vou falar, eu não vou dizer nomes, mas eu sei como é que funciona isso. Tem muita gente que está do lado dele que ele acha que é grande amigo e não é. E ele quer copiar alguém que ele não tem tamanho para copiar. E isso não é bom. Isso faz com que ele faça essas escolhas aí corriqueiras que ele tem feito. Eu acho que ele está jogando a carreira dele por buraco. Ele poderia ser muito mais jogador do que ele é, se ele tivesse ouvido, e não foi só o Sérgio, foi tantas outras pessoas que falaram. Só que eu acho que ele tem berço, ele tem educação e ele tem conserto. Agora, se ele não achar isso, a gente vai ficar, e aí vai começar um monte de debate, de programa, cada um dá a sua opinião sem, de verdade, ter nenhum fundamento e não conhecer do que está se falando e de quem está se falando. Então, eu estou falando de um menino, eu conheço ele muito bem, eu conheço a família dele. E eu sei que ele não é isso tudo que ele está desenhando. Então, o que está desenhando é o que está cercando ele. E o que está cercando ele não presta. Seja quem for. Não sei se é empresário, eu não sei se é amigo, eu não sei se é parceiro de clube. A única coisa que eu sei, e aí eu posso dizer com uma convicção muito grande, é que ele não é marginal, que ele não é um menino de má formação. Ele simplesmente está fazendo algumas escolhas na vida dele, inclusive de relação pessoal, que está fazendo muito mal para ele. E se ele não se atentar a isso, ainda há tempo para isso, vai custar a carreira dele. E lá na frente vai custar a relação que ele tiver no futebol, porque enquanto ele tiver depois dinheiro, ele vai ter amigos. O dia que ele tiver enfrentar dificuldades e acabar o dinheiro, ele vai ligar para Sérgio Guedes e dar uma oportunidade para ele. Se é que ele vai ter essa humildade de fazer, porque o que está cercando ele está levando ele para um buraco sem fundo, né?